trabalho. No, it is a continuous little race going on between predators and their prey, diseases and their hosts and so on. Constantly happening. O ser humano não muda, ao contrário das bactérias e vírus que podem mudar e se adaptar numa velocidade espantosa. Humanos mudam tão devagar que mais de 95% da nossa genética fazem as informações voltarem à idade da pedra. Isso tem um impacto nas nossas emoções e poder de resistência. We were not evolved in order to sit in motor cars and drive around at 70 or 80 miles an hour. We were not equipped by evolution to spend most of our working lives sedentary, sitting at desks as many of us do and pushing pieces of paper around. You only have to say these things to realize that we're living in a human environment now, largely, an environment of our own making. Novo campo chamado medicina darwiniana é uma tentativa para compreendermos como traços que adquirimos através de milhares de anos de evolução estão trabalhando agora. We may be doing things which sometimes are so different from the way things were when we evolved that we set up some tensions. A classic example that's often used would be we are equipped to respond to emergency situations with what Walter Cannon called the fight or flight response, which, adrenaline pumping round, blood sugar raised, and so on. Existe ponto para tudo isso. A adrenalina acelera a ação do tempo. Aumento de açúcar nos dá energia instantânea. Sangue é desviado para os músculos e estamos prontos para lutar contra tudo. Quando só o que estamos enfrentando é uma multa de estacionamento. Medicina darwiniana tem uma resposta ou desculpa, talvez, para aqueles preocupados com o peso. We've all been educated ad nauseum to quit eating so much fat, quit eating so much salt, quit eating so much sugar, and we all keep doing it. Well, the selective disadvantage of eating too little might be that you might starve when the next famine comes by. Therefore, a few extra pounds that are going to get you through that period will be quite advantageous. So it's not surprising that in the brain, mechanisms have been shaped that ensure that when adequate food is available, we tend to eat a little too much rather than a little too little. Controvertidamente, tentamos aplicar leis mais brandas ao comportamento humano. Some of our, perhaps, behavioral responses that are highly aggressive under certain circumstances may be behavioral responses that we share with chimpanzees and gorillas. Alguns cientistas combatendo a compreensão da evolução vão longe na explicação das vantagens de certos comportamentos que vemos no mundo hoje. O campo é chamado biologia. Os machos exibem agressividade, competitividade, ciúme e habilidades que ajudaram seus ancestrais a sobreviver, o que poderia explicar o comportamento marcial das espécies humanas. Se gostamos dos olhos azuis de alguém, cabelo lustroso, dentes brancos, é porque estamos programados para procurar um parceiro sadio, para ajudar a assegurar a sobrevivência da linhagem. Em tudo isso, somos nós diferentes de outras espécies? Nossas ações dizem, sou rápido e sadio, sexualmente maduro e os meus genes merecem ser passados adiante. É a sobra do amanhecer do homem? Somos todos guiados pelos imperativos biológicos? Cruzando uma tela estão 3 cartas triplicadas, a linguagem da vida. Esses T's, G's, A's e C's soletram nossos genes, a base que constrói os blocos da hereditariedade. Cientistas estão usando essa novidade da ciência para responder algumas das questões. Estão confirmando muito do que Darwin sempre suspeitou. The split between humans and chimpanzees, we think, from the molecular biology was around 5 to 7 million years ago, which is very recent on an evolutionary timescale. And humans and chimpanzees are so closely related, for instance, that if you examine the proteins that are the same, from the same gene, you often cannot find any differences in the subunits of those proteins. Rebecca Kem estava no time da Universidade da Califórnia em Berkeley e encontrou dentro de nós pistas do nosso passado. Eles estudaram o código genético de pessoas no mundo todo. What we're really looking at is a process called lineage coalescence,
When you did that, they all coalesced into a single ancestor, a maternal ancestor. Eles calcularam a linhagem humana há mais ou menos 200 milhões de anos para um ancestral teórico que provavelmente descendeu de Eva. I actually don't like to use the word Eve because it has a lot of religious connotations that aren't really biologically accurate. It implies that there was a single ancestor for all people, and this is sometimes seen in the press as a single woman who gave rise to all humans. That's not really true. There could have been anywhere from 2,000 to 10,000. Se o time de pesquisa de Berkeley tomasse todos os indivíduos e famílias no mundo, tribos e raças, poderia traçar a árvore da família de volta a um pequeno bando de pessoas que viveu na África há 200 milhões de anos. Se algo acontecesse para esse grupo, como fome, inundações, doenças, a raça humana não existiria. There has to have been several billion years of continuous, successful parent-to-offspring transmission to get to us. At any one point, if that had not been successful, our line of ancestry would have died. No hemisfério norte, cavalos evoluíram para preencher um ninho de herbívoros no ecossistema. No continente da Austrália, a natureza tomou um caminho diferente. Ao invés de cavalos, a evolução veio com cangurus. There is a very strong chance element in exactly the way evolution goes. So, for example, I'd be fairly happy in predicting that we would get eyes, seeing organs, because eyes have indeed evolved about 9 times independently in different parts of the animal kingdom, and the same sorts of eyes have evolved several times independently. It might not even finish up with an intelligent, communicating, talking animal. I mean, it's very striking that the dinosaurs ruled the earth for 100 million years. They ran about on their hind legs, so their hands were free. There's nothing to stop them making tools. And yet they never invented or evolved an intelligent, speaking form. Tente imaginar o que a espécie dominante na Terra poderia parecer se os dinossauros tivessem evoluído ao invés dos mamíferos. O biólogo pré-histórico Dale Russell, do Museu Natural Canadense, fez isso, e o resultado foi uma agradável criatura verde que poderia ter dado certo, que foi também um feito na história da biologia. Karl Marx, Andrew Carnegie, Joseph Stalin, John D. Rockefeller, Adolf Hitler. O que esses homens têm em comum? Dos capitalistas aos comunistas, todos acharam a errônea interpretação de Darwin para justificar a conduta de suas vidas. Eles tomaram uma frase que Darwin nunca usou, a sobrevivência do preparado, e usaram isso para racionalizar atitudes e ações que afetaram o curso da história moderna. In the late 19th century there was a whole school of thought, or perhaps several schools of thought, which now are known as social Darwinism, which really used evolution as an underwriting of a fairly crude kind of competitive ethic in society, what we might call a free market ethic, but more than that, the notion of dog eat dog, the weakest to the wall, and the phrase that Darwin's contemporary Herbert Spencer actually used for natural selection, which was survival of the fittest. Mas Spencer pensou que a evolução tinha a direção do simples para o complexo, do inferior para o superior. Well, the master race idea, from which we think of in connection with the 30s and with Germany, in some senses was the low point in the whole attempt to apply evolutionary and biological thinking to human affairs. Os nazistas ensinaram que os judeus eram involuídos. A raça ariana, eles disseram, era o pináculo da evolução e a manutenção da pureza racial foi uma obrigação evolucionária. Well, it wasn't just Hitler who thought about the idea of applying biological ideas in a rather radical way to human affairs. Eugenics as an idea, the idea that we should somehow apply principles to make us evolve into a superior species. Those ideas had been commonplace in the United States, in North America, and across Europe for 25 years before Hitler came to power.
No tempo de Darwin, também existiam esses mais típicos entre a pequena nobreza que diziam que a evolução justificava suas vidas. Eles disseram que dinheiro para os pobres era meramente juntar aos despreparados, permitindo-lhes melhorar seu número e retardar o progresso evolucionário. O argumento não é desconhecido hoje em dia. Como Darwin definiu, a seleção natural não tinha uma direção particular. Descender com modificações não tem um objetivo. Apenas é. We have no automatic right to our place on the earth. We have no automatic guarantee of our long-term survival. Most species that have ever lived are now extinct. Evolution is about change, and we suddenly realize how fragile any given or single species life is, including our own. And I think that general moral, that there is something about our place within the living world and our responsibility as a moral and an intelligent species, perhaps to try to conserve, to nourish that living world and not simply to do with it what we will for short-term gain, that may be, in the long run, perhaps the single most significant moral insight that we get from the idea of evolution. Essa compreensão é o resultado direto dos estudos do monge colecionador com a paixão por fatos. Precisaremos dessa compreensão moral se quisermos usar as ferramentas da genética que a ciência moderna está desenvolvendo. And I'm pretty sure that if we survive, if we do not destroy ourselves by pollution and atomic war and so on, we will sooner or later wish to take control of our own evolution. But I hope we do not do it too soon. I mean, I think at the moment we are far too ignorant, both of genetics and of what we really want, to tinker with our own evolution. So I'm not urging eugenic measures upon us. I'm really not. I hope we will not do that. But ultimately, I'm sure we will. What we shall decide we want, of course, is up to our great-great-great-grandchildren, but they will take this on. Charles Darwin viveu na Casa Down até sua morte em 1882. Ele continuou andando, pensando, escrevendo artigos e livros. Finalmente tentou resolver o melindroso assunto da evolução num livro chamado O Declínio do Homem. Mas nenhum dos seus últimos livros teria o impacto de Origem das Espécies. Esse livro nos deu o mundo. There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one. From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved.